Na aula de hoje nós vamos abordar a figurinha da execução contra a fazenda pública. Nós já tivemos oportunidade de estudar o cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Existe alguma semelhança, até porque depois de uma determinada fase elas se equiparam, mas o objeto é distinto. É óbvio que o mais comum é justamente o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, porque o que mais se conhece é justamente o processo de conhecimento contra a fazenda pública. E não é muito comum a execução direta, formada em título executivo extrajudicial. Mas o que nós precisamos entender é que nada impede que a fazenda pública ela possa formar títulos, celebrar pactos formados com base em título executivo extrajudicial e que esses, obviamente, venham a ser objeto do processo executivo. Mas antes de entendermos a execução contra a fazenda pública como um todo, vamos adentrar numa outra seara, que é a da conceituação. Vamos entender o que é fazenda pública primeiro, ou o que realmente a integra, para que possamos então entender do porquê do processo executivo em algumas situações. A fazenda pública é o conceito de pessoas jurídicas de direito interno público que se ocupam das atividades financeiras da União, dos estados, dos municípios e dos territórios. Integram a fazenda pública as entidades autárquicas, fundações controladas pela União, estados, municípios e territórios, assim como as empresas públicas. No conceito de fazenda pública se inclui ainda as denominadas empresas públicas. Contudo, ficam desse conceito excluídos as sociedades de economia mista, da qual a entidade pública tem controle acionário, como, por exemplo, é o caso do Banco do Brasil, Petrobras e outras tantas que existem no nosso cenário econômico. A execução contra a fazenda pública ela vem disciplinada nos artigos, ou no artigo 910, parágrafos 1º a 3º do CPC. Então temos um único artigo, 3 parágrafos e subsidiariamente as regrinhas que são aplicadas no cumprimento de sentença que nós abordaremos a seguir. Impenhorabilidade dos bens públicos. Como já tivemos oportunidade de analisar, lá por ocasião do cumprimento da sentença condenatória contra a fazenda pública, os bens públicos são impenhoráveis. Mas esse quadro não é fator impeditivo para que a fazenda pública, dentro dos critérios legais estabelecidos em lei, possa firmar título executivo extrajudicial. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que, em virtude da impenhorabilidade dos bens da fazenda pública, nós não temos nessa espécie ou nesse modelo de execução a chamada constrição judicial, ou seja, não se tem penhora de bens. E se não se tem
a penhora de bens, não vamos ter tecnicamente a fase expropriatória, que seria a transformação desses bens em dinheiro para a solução ou para a satisfação do direito credor. Então, no processo de execução que se promove contra a fazenda pública, nós não temos, que fique bem claro, constrição judicial nem fase expropriatória, mas nem por isso fica mesmo imune da cobrança do processo executivo. Só que esse processo ele tem um procedimento diferenciado, ele tem um procedimento próprio. A petição inicial, ela segue os requisitos aplicáveis à execução de uma forma geral. Então, o credor ele deve instruir o seu pedido com o título executivo extrajudicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível, e no caso de quantia certa, deverá também apresentar a planilha de atualização da dívida e os seus respectivos juros. Na execução contra a fazenda pública é comum existir pluralidade de credores, ou seja, vários são os exequentes. E aí, nesse caso, cada um deles deverá apresentar a sua planilha de forma diferenciada, de forma separada, com indicação individual na petição do seu crédito principal, juros e correção. O que chama a atenção é a formação de um título, talvez com vários credores, né? Mas é comum, por exemplo, a Fazenda Pública firmar contratos como se fosse um consórcio ou fundamentada num consórcio, onde vários agentes, vários credores, cada qual irá prestar um serviço diferenciado. Vamos supor, vamos construir uma escola. Um vai ser responsável, por exemplo, pelo fornecimento do material, tijolos, outro pela execução do serviço da construção civil, um outro é o fornecedor de telhas, um outro vai fornecer o cimento para a laje. Então, cada um deles tem um preço, tem um valor e tem uma situação diferenciada, mas todos podem integrar o mesmo título que seria o contrato. Então, é comum que isso possa acontecer dentro da execução. O artigo 910 do CPC ele dispõe que na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 dias. Então vejam, a Fazenda Pública não é citada para pagar, ela é citada para embargar. E aí está a primeira diferença brutal quanto ao cumprimento de sentença que nós já estudamos contra a Fazenda Pública, na execução. Lá no cumprimento de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, ela será intimada para opor, para apresentar querendo impugnação. Aqui ela será citada para opor embargos. Então lá, meio de defesa, impugnação, meio de comunicação, intimação. Aqui, comunicação, citação, meio de defesa, embargos. O prazo é o mesmo, 30 dias. Que isso, então, fique bem claro, porque comumente vimos questões de prova abordando esses dois quadros e essas duas situações.
Muito embora a lei expresse que a Fazenda Pública seja citada para oferecer embargos no prazo de 30 dias, nada impede, porém, que a mesma efetue o pagamento da dívida, conforme requerido na petição inicial. É muito difícil. Eu mesmo nunca vi, mas não é impossível. A lei mesmo diz que isso pode ocorrer. Aliás, se nós interpretarmos atentamente o parágrafo 1º do artigo 910, nós vamos ver que tem uma situação diferenciada. Porque o que se tem geralmente na cabeça é que contra a fazenda pública se esgotam todos os meios, né, de defesa, até o último grau de jurisdição. Mas pela regra do parágrafo 1º diz, ó, se não forem interpostos embargos pela fazenda pública, não se profere nenhuma sentença, passando-se de imediato à fase de realização do pedido executório, expedindo-se, de consequência, o precatório ou requisição da importância devida. Então, se ela não apresenta embargos, os passos seguintes são apenas técnicos administrativos, apenas para que o órgão competente, que é o órgão judiciário, através ou de requisição do magistrado, ou de acordo com o valor, vamos verificar posteriormente, através do seu presidente do Tribunal de Justiça, ele faça a requisição para pagamento da importância devida. Mas, né, se os embargos forem interpostos, essa concretização da execução somente ocorrerá a partir do trânsito em julgado da sentença que julgar improcedente os embargos. Então vejam, já é uma situação diferenciada. Essa sim é a mais comum, que é aquela que realmente os embargos serão interpostos. Mas, uma vez interpostos, a sentença prolatada ali, ela vai ter que transitar em julgado para que os passos da execução, né, que é o pagamento ou a requisição do pagamento, possa ter seu segmento normal. Então, nós constatamos aqui que a interposição de embargos pela Fazenda Pública gera efeito suspensivo à realização do pedido executório, que ficará, então, aí sim, condicionado ao trânsito em julgado da sentença. Ou seja, com recurso ou não, só se dará com o esgotamento da possibilidade de recurso contra a sentença. Como não há pronunciamento judicial sobre o título, né, extrajudicial, não existe em princípio ou a princípio questão preclusa para os embargos, razão pela qual a Fazenda Pública, quando embargante, poderá arguir qualquer defesa própria do processo de conhecimento, conforme se denota da disposição contida no parágrafo 2º já do artigo 910 do CPC. Aliás, lá na impugnação pela Fazenda Pública, no cumprimento de sentença, toda aquela matéria ali, aquelas defesas de natureza processual, aquelas preliminares e de mérito, tudo que nós tivermos relacionado ali são aplicáveis aqui subsidiariamente. Então, é como se você trouxesse aquele quadro, aquela disposição que nós já tivemos oportunidade de analisar e colocasse aqui. Então, a defesa o que fundamenta os embargos da Fazenda Pública
é o mesmo que fundamenta a impugnação pela Fazenda Pública na sua defesa contra o cumprimento de sentença. É idêntico. Tem algumas coisinhas que podem não se aplicar, como a inexistência lá da citação válida ocorrida no processo de conhecimento, mas pode se adequar ao quadro aqui também. Então, é questão de pequenos ajustes, mas toda a matéria lá que é ampla, defesa muito ampla, por sinal, pode ser aplicado aqui também. A requisição do pagamento precatório é outro dado importante, mas eu gostaria que, de início, porque fala-se muito em precatório e vem sempre a cabeça do acadêmico, ainda quando ele não estudou essa matéria e essa situação, de perguntar o que ele entende, o que se entende por precatório, né? Então vamos conceituar o precatório dizendo o seguinte: olha, precatórios ou precatórios, né, são requisições de pagamento expedidas pelo judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após a condenação judicial. Pronto, isso é o conceito de precatório. A requisição desses pagamentos, ela é sempre realizada por intermédio do presidente do tribunal competente, ou seja, do presidente do Tribunal de Justiça hierarquicamente superior ao juiz requisitante, ainda que a comarca não se situe em território de jurisdição daquele. Aí vamos citar um exemplo, né? Vamos supor lá que a cidade de Curitiba seja executada aqui em Santa Catarina, por Joinville. Aqui em Joinville, melhor dizendo, né? E a requisição para o pagamento, para esse quadro e essa situação, será feita por intermédio do presidente de Justiça do estado de Santa Catarina e não do Paraná. Não há disposição expressa, tá? Mas quando a comarca estiver fora da jurisdição do tribunal, manda o bom senso ou aconselha o bom senso que essa requisição se faça através de carta precatória ao tribunal a que a circunscrição judiciária se jurisdiciona. Isso é muito importante, isso é elegante, né? Os pagamentos, eles far-se-ão sempre na ordem cronológica de apresentação do precatório. Não havendo verba orçamentária já prevista para o exercício, o precatório apresentado depois de 1º de julho só será atendido no orçamento do exercício do período seguinte. Que fique claro esse quadro e essa situação. Preferência nos pagamentos. Essa é uma matéria de ordem constitucional, tá? A ordem de preferência nos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, eles se encontram definidos no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal. Ele foi alterado, se não me falha a memória, pela Emenda Constitucional 62 de 2009, que lhe deu uma nova redação, né? E há sempre que se constatar e verificar esses ajustes constitucionais relacionados a essa questão. Mas reza lá a nova redação do parágrafo 2º o seguinte: que os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave,
definidos na forma da lei serão pagos com preferência sobre os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, vejam, constata-se, pois, que além do crédito de natureza alimentar, que é aquele que se destina, né, a satisfazer as necessidades básicas da pessoa, incluindo aí não apenas o consumo de alimentos, mas tudo que for essencial para a própria subsistência da pessoa, né? E aí podemos incluir moradia, educação e o lazer aqui encontra-se inserido também, às vezes muito importante. Criou-se outra forma de preferência, que são para os idosos com mais de 60 anos e para os portadores de doença grave, conforme definidos em lei. Aqui eu até faço uma restrição. Eu acho que os idosos, o alimentar é fundamental, os idosos também, mas a doença grave, dependendo do quadro ou da situação, ela merece um cuidado especial. E aí eu acho que talvez, dependendo do quadro, devesse vir em primeiro lugar. Porque muitas vezes essa verba é essencial para que a pessoa possa realmente se tratar, possa investir na cura ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que cada caso é um caso e merece um estudo à parte. A preferência, todavia, nesse caso, já viram, vai se limitar ao equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no acima transcrito parágrafo 3º do artigo 100, né, da Constituição Federal, que se refere a débitos de pequeno valor. Esses débitos eles vêm sempre definidos em lei própria, né, federal, estadual, municipal, conforme o caso. E mais à frente eu até coloco aqui no slide alguma coisa nesse sentido. O destaque a ser observado com relação à preferência em questão, né, reside no fato de que poderá haver fracionamento do débito, divisão, né, fracionamento, divisão, parcelamento dele. Para que seja o limite permitido, diz que é claro, se mantenha sempre o caráter de natureza alimentar. O débito de pequeno valor, ou a dívida de pequeno valor, ou o valor considerado de pequena monta, ele se definirá se o pagamento ocorrerá por precatório ou RPV. Então, aqui, o valor é que vai definir se ele ultrapassa aquele valor que é definido na lei municipal, estadual ou federal como pequeno valor, ou se ele tem que ser realizado através do precatório. Então, referidos pagamentos serão feitos por precatório quando a dívida for, vejam, superior, precatório, dívida superior a 60, quando for união, 40 salários, quando eu falo 60 salários mínimos, 60 salários mínimos quando for da União, 40 salários mínimos para o Estado e 30 salários mínimos município, se estiver se tratando, respectivamente cada um. Então, sendo que esse montante deve ser apurado individualmente quando nós tivermos o chamado litisconsórcio, que é aquela pluralidade de credores que eu falei anteriormente para vocês. Desta forma, a requisição de pequeno valor, então RPV, que é a sigla que eles dão,
significa requisição de pequeno valor. Diferentemente do precatório, não terá seu valor consignado em orçamento para pagamento futuro. Referido pagamento, esgotados meios de defesa pela Fazenda Pública, será imediatamente apresentado ao ente público que deverá quitá-lo diretamente no prazo de 2 meses. Então, essa é a grande vantagem. Dentro daquela situação, não passa pela burocracia de ter que ser incluído no orçamento da União, e geralmente fica para o exercício seguinte. Esse já, em qualquer época, é pago no prazo de 2 meses. A requisição de pequeno valor deve ser regulamentada por lei de cada ente federado, que deverá estabelecer o limite para submissão do crédito a este regime. Então, a princípio, é esse que nós colocamos para vocês, mas nada impede que isso seja alterado até anualmente. A Fazenda Pública também pode celebrar títulos contendo obrigações de fazer ou não fazer. Em tais condições, a execução, em caso de inadimplemento pela Fazenda Pública, é a comum, aquela que nós já tivemos oportunidade de estudar, já que se trata de determinar a prática de ato ou dele se abster. Aquelas chamadas obrigações positivas e negativas, né, que nós já estudamos e que vocês, por ocasião do estudo de obrigações lá em Direito Civil, tiveram a oportunidade de se aprofundar mais a respeito. Assim como a de entregar coisa determinada. E isso aqui é muito comum, né? Uma que vou exemplificar. Você tem um carro apreendido por um fiscal da prefeitura, vamos supor aí, e porque tem alguma irregularidade, ou do Detran, e vai e ele, depois que você cumpriu a obrigação com relação a pagamento ou regularização de alguma situação exigida ali, a Fazenda, o órgão não te entrega o bem. Então, através da execução, você pode exigir a restituição e, obviamente, através de ação própria, cobrar eventuais danos que possam ter se causado ali no veículo, como um furto de algo que tenha, de uma peça, ou destruição que ele possa ter tido em quebra de vidro ou de para-brisa que venha a ser danificado no período de depósito, da qual ficou constatado no momento do auto de apreensão que não existia no bem. Contudo, se qualquer das obrigações contraídas pela Fazenda Pública se reverter em quantia certa, o processo de execução deverá atender o procedimento adequado para essa obrigação, que é o que nós estamos tratando nesse momento.